E aí, pessoal, agora nós vamos fazer o quê? A revisão, bem rapidinho. Aí vocês vão lembrar, logo após vocês vão fazer as atividades, aí nós voltamos corrigindo, né? Então, vamos começar? Então, a revisão da aula 15.2, resistência elétrica. Então, o que nós vimos aqui? Um resistor ideal, lógico, né? Tá idealizando, dificilmente você vai encontrar um que seja perfeito, é um componente com uma resistência elétrica que permanece constante, independente da tensão ou corrente elétrica que passa pelo circuito, né, por esse dispositivo. Mas isso é algo bem difícil de ocorrer. Pessoal, o que acontece? Geralmente, quando passa a corrente elétrica, mesmo que não seja feito para aquecer, todo equipamento ele dá uma aquecida. Então, há uma elevação de temperatura. Como eu já falei para vocês, até o celular mesmo, quando você usa muito tempo, você percebe que o que ocorre? Efeito Joule, né? Começa a aquecer. Não é a ideia que aconteça, mas todo circuito que passa a corrente elétrica aquece. Aí você coloca o celular para carregar. Você percebe o quê? Que no momento que está carregando, porque está passando energia ali por dentro, a bateria aquece. Então, perde energia sempre na forma de calor. Os supercondutores, como já falamos aí, depende muito da temperatura. São temperaturas muito baixas, né? E até os de alta temperatura, quando se fala assim, ainda é muito, muito baixa, tá bom? Então, vamos continuar. Então, o ideal é mais para você trabalhar atividades aí e ficar um pouco mais fácil. A medição crítica de um resistor é a resistência, que serve como relação de tensão para corrente. E é medida em ohms, né? Essa letrinha aqui, ohms, em homenagem ao cientista que elaborou essa teoria. Uma unidade do sistema internacional, né? Então, lembrem aí, metros, segundos, quilogramas, ampere, vocês vão ver que também faz parte. A resistividade elétrica é uma medida da oposição de um material ao fluxo de corrente elétrica, né? Então ele vai se opor. Quanto mais baixa for a resistividade, mais facilmente o material permite a passagem de uma carga elétrica. Sua unidade no sistema internacional é o ohms por metro. Então, quando eu falo aí, gente, de resistividade, eu estou falando de material. Qual o tipo de material que você está utilizando? Qual o comprimento desse material? Por exemplo, desse fio. Vamos falar de um fio. Qual é a espessura desse fio, né? Que fala uma bitola, né? Então, você vai medir ali essa área, como se você pegasse esse fio, você tem uma área do fio, né, que é a parte interna lá, como se você cortasse o fio. E o comprimento que ele tem. São duas coisas que vão interferir, além do tipo do material que você vai ter, tá bom? Então vamos lá, continuando. Então, lembrando aí esta parte. Bom, R é a resistência elétrica medida em ohms, aqui ó, pela equação, né? R é igual a tensão dividida pela corrente, ou se você quiser multiplicar R vezes I, vai ser igual a tensão. U, no nosso caso, adotamos o U, é a diferença de potencial elétrico, né? Ou tensão, ou DDP, sempre vai ter esses nomes aí, medida em volts. I é a intensidade da corrente elétrica medida em amperes, né? Então, os amperes aí vocês vão estar medindo a corrente elétrica. Aqui é a equação quando você trabalha materiais considerando o comprimento, a área que eu falei, né? Como se você estivesse olhando ali o fio cortado, e ρ, né? Ρ é a resistividade elétrica e é característica do material, exemplo, prata, ouro, alumínio, e da temperatura, né? Medida em ohms por metro. Então você não pode variar demais a temperatura, quanto mais quente, maior a resistência desse material. Bom, então agora vocês vão lá para as atividades e já já nós voltamos corrigindo. Vamos lá.
Então, pessoal, beleza? Fizeram as atividades? Estão prestando atenção aí que você sempre tem que ter uma noção de onde usar, o que significa. Então, sempre dando uma lida aí, uma relida nos slides, nos conteúdos. Sempre é bom aí ter um livro por perto para você pegar um conceito que sempre vai lhe ajudar, tá? Estudar, além de assistir a aula, é essencial. Vamos lá? Então, começando aí, tirando as dúvidas, né? Então, o elemento de um chuveiro elétrico que fornece calor esquentando a água é o... Então, olha só, o elemento de um chuveiro elétrico que fornece calor esquentando a água é o... Aí você vai analisar. É um gerador? Qual é o papel de um gerador? Qual é o papel de um resistor, de um capacitor, de um disjuntor e de um amperímetro? Então, são materiais, alguns de medida, outros para fazer funcionar algum material, outros de transformar. Então, aqui nós vamos ter dois que transformam e um deles é exatamente o que nós estamos pedindo. Transforma energia elétrica em energia térmica. Então, é esse aí que você vai fazer. Então, lógico, né, gente? Vocês sabem que o que nós trabalhamos aqui, resistores, né? Então, tem dois papéis. Ou para aquecer, ou para reduzir, controlar a passagem de corrente elétrica e tensão no circuito, certo? Então, a resposta é muito fácil aí, né, gente? Vamos lá? Então, aqui, resistor, né, gente? Porque o gerador, ele fornece energia elétrica para o chuveiro e o chuveiro tem uma resistência lá dentro. E essa resistência aquece. Ela aquecendo vai fornecer o quê? Calor, né? Fornece calor, esquentando a água. O gerador, ele fornece energia elétrica para o resistor. O resistor aquece e faz o quê? Transfere energia térmica para a água. Então, pessoal, sempre prestar atenção nessa situação. O que acontece? Toda vez que você fala de resistor, ele é feito para aquecer. Então, ele produz energia térmica. O gerador fornece energia elétrica para ele e ele faz essa transformação, certo? Então, o gerador lá tem um movimento, algum tipo, né? Eólica, hidráulica ou energia solar, ele transforma esse tipo de energia em elétrica. A elétrica vai até o chuveiro, chega no resistor, o resistor aquece e transfere energia térmica, que é o calor, fluxo de calor, para a água, tudo bem? Então, vamos lá acompanhar a segunda. Então, nossa segunda questão aqui é... PUC Minas Gerais, de novo dessa aparecendo em Minas Gerais. A chave de um chuveiro elétrico pode ser colocada nas posições fria, morna e quente. Quando se muda a chave de posição, modifica-se o valor da resistência elétrica do chuveiro, né? Indique a correspondência verdadeira. Então, olha só, tem três tipos aí. Primeiro, eu vou ter água morna, resistência média, água morna, resistência baixa, água fria, resistência média, água fria, resistência baixa e água quente, resistência alta. Então, dentre essas opções, qual delas vai representar essa aqui a afirmação verdadeira, né? Então, você vai ter três casos: fria, morna e quente. Então, vocês sabem o seguinte: para você aquecer a água, existem algumas resistências. Então, se você for ver lá no chuveiro, se você conseguir abrir, geralmente é quente e frio, né? Se você colocar no frio, quando é tempo frio, né? Inverno, na realidade, você vai fazer o quê? Necessitar de aquecer mais aquela água. Então, a resistência é um fio maior. Quando você necessita aquecer menos a água no verão, mas você está acostumado ali a tomar um banho quente, você vai ter uma resistência menor, porque vai exigir menos energia e menos calor para aquecer aquela quantidade de água. Só que vai aquecer menos, lógico. E neste caso, nós temos algumas, né? Morna, fria e quente. Então, vamos acompanhar qual delas? Então, com certeza aí, né, a resposta correta,
água morna, resistência média, né? Porque a morna não pode ser baixa, a fria também não pode ser média, né? Ela tem que ser a menor possível, a baixa, né? A fria, no caso, água fria, resistência ali no caso baixa, e água quente, resistência alta, né? Então, cada um vai ter um tipo de resistência. Então, de acordo aí com a sequência, né? Quando se muda a chave para a posição, modifica-se o valor da resistência elétrica do chuveiro. Então, a correspondência verdadeira aí, letra A. A questão 3, a tabela a seguir mostra diversos valores de diferença de potencial. Olha só, aplicados a um resistor R1 e a corrente que o percorre, então a corrente elétrica, né? Então, a tabela está mostrando aqui, ó, volts é a DDP, né? A diferença de potencial, a tensão, né? E a corrente em amperes. Segundo a tabela apresentada, o resistor R1 é ôhmico ou não é ôhmico? Para que seja ôhmico, o que acontece? O resultado de todas as resistências que você colocar, quando vai aumentando ali a relação tensão e corrente, tem que dar o mesmo valor. Se dá o mesmo valor, é um resistor linear também, né? Que fala ou ôhmico ou linear. Porque quando está em cima da reta, qualquer valor que você pegue, você vai ter o quê? O mesmo resultado. Vamos ver se vai dar certo? Vamos lá? Então, olha só. Nós temos aí 11 dividido para 5, 2,5. 13,2 para 6, 2,5. 15,4 para 7, 2,5. E os outros também, 2. 2,5, não, desculpa, 2,2. Olha errado, 2,2. 11 dividido para 5, 2,2. Até o 19,8 dividido para 9, 2,2. Não é 2,5. Então, se todos os resultados deram o mesmo, com certeza, né? A relação entre a tensão e a corrente é constante. Se é constante, é ôhmico. Vai dar, com certeza, um gráfico do tipo, né? Que você pega e você vai traçar, né? Vai aparecer uma reta ali. Aí a posição de onde ele parte, só é você ver o início dos valores, né? Quando a corrente é zero, você vai conseguir verificar. Então, aí mostrando que um resistor, para ser ôhmico, só é dividir a tensão pela corrente e você vai achar o resultado. Todos eles deram iguais, logo a resposta é que o resistor é ôhmico, né? Então, toda vez que você quiser saber se é ôhmico, só é dividir tensão por corrente, todos os valores correspondentes. Aí você acha. Vamos lá para a nossa última questão? Nossa questão aí de Enem, né? A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudado por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos, vários, de eletricidade. Eles verificaram que existem proporcionalidade entre resistência R e comprimento L, dada a mesma seção transversal A. É aquela área do fio, né? Como se você estivesse vendo o fio cortado. A resistência R e área da seção transversal A, dado o mesmo comprimento L e comprimento L e área da seção transversal A, dada a mesma resistência. Então, às vezes, eles variaram um ou outro, deixando um constante, né? Considerando os resistores como fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas que influem na resistência elétrica utilizando as figuras seguintes. Olha aí. As figuras mostram que as proporcionalidades existem entre resistência e comprimento, resistência também e área da seção transversal A, e entre comprimento e área da seção transversal. Então, olha só, vai ser como? Respectivamente aí. Então, primeiro, você tem que fazer o quê? Aqui, ó, o fio do mesmo material. Então, você vai ter o quê? Entre resistência e comprimento, né? Vamos lá verificar cada um. Primeiro, mantendo-se a seção transversal constante, a área, né? E dobrando o comprimento do fio, a resistência dobra. Então, a proporcionalidade entre L e R
direta, né? Então, você lembra lá que você vai ter a equação, né? R é igual a ρ, aí você tem o comprimento e também a área. No segundo caso, aí já mudou, né? Mantendo o comprimento constante, já é o mesmo pedaço de fio, no entanto, dobra-se a área da seção transversal. A resistência fica dividida por 2, então a proporcionalidade área e resistência é inversa, né? Então é aquela equação ρL sobre A, né? Então aí é inversa. Se você pegar a equação, você consegue observar. Mantendo a resistência constante, agora o material vai ficar constante. E dobrando-se o comprimento do fio, a área da seção transversal também tem que dobrar. Assim, a proporcionalidade LA é direta. Então, você vai ter o quê? Direta, inversa e direta. Então, a resposta correta, letra C. Então, pessoal, toda vez que vocês forem analisar uma questão que envolva fio, você tem que analisar se é o comprimento que está sendo constante, se é a área, como você olha assim a área, como se cortasse o fio, ou se é a resistência, a resistividade do material que se mantém constante, a resistência dele, tá? Então, tem essa relação usando a equação, tranquilo? Então, encontro vocês aí na próxima aula. Até mais!